falando em informações, isso é uma coisa que não falta no Revista da Cidade, né? Você sabe disso. Eu quero anunciar pra você quem é que já tá aqui, né, com a gente. Afinal de contas, é um bate-papo muito importante, que eu preciso que você participe, porque é importante que todos se informem a respeito de mais escândalos que estão acontecendo no nosso Brasil. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, não sei se é um bom dia, mas vamos dar um bom dia, né? A gente continua desejando um bom dia, né? Sem dúvida, né? Pois é. A gente vai falar sobre esses escândalos todos, envolvendo inclusive o nome da Petrobras, prisão de ex-diretor, escândalo com doleiro, e inclusive esses escândalos que estão levando a outros esqueletos que estão saindo do armário sem parar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no Revista da Cidade. Mas vamos fazer um break rapidinho, doutor Eduardo? Que a gente volta já para esse bate-papo. Já estamos de volta com o Revista da Cidade e agora a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, vou confessar, é complexo. Enquanto eu estudava esse assunto em casa, eu comentei com o doutor Eduardo, eu fiquei com vontade de fazer, sabe, assim, aqueles esquemas de lousa para tentar ligar uma pessoa na outra, um assunto no outro, porque uma coisa tá levando a outra e não... A imprensa não para de divulgar escândalo, um atrás do outro, né, doutor Eduardo? Bom, primeiro, eu acho que nós precisamos de uma mesa maior aqui, né? Tem tanto papel aqui. São tantas informações que realmente, para entender esse complexo, né, nós precisaríamos aqui do serviço, o FBI. A gente fica imaginando, isso aqui é um resumo, na verdade, né? São as nossas pautas. Imagina a quantidade de páginas e páginas e folhas e quilômetros de papel de inquérito em cima disso tudo, porque é tanta gente envolvida, tanto escândalo, tanto dinheiro desviado. Claro, sempre do nosso bolso, né, que vai parar nas mãos erradas. Vamos tentar entender, vamos do começo da história, então. A primeira questão que estava sendo investigada era a Operação Lava Jato, que a Polícia Federal instaurou. E aí já começou a prender uma série de pessoas envolvidas, inclusive o doleiro, o Alberto Youssef, que é um dos primeiros que foi preso nessa operação, né? O que acontece é o seguinte, essa Operação Lava Jato, ela começou a investigar alguns superfaturamentos, né? Ou seja, obras que eram feitas pela Petrobras e, consequentemente, havia desvio de recursos. Tá. Então, a investigação começou exatamente nesse ponto. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos na questão da refinaria de Pasadena, do Texas, que isso aconteceu em 2006, pra você ter uma ideia, essa refinaria foi comprada pela Petrobras em 2006. Ou seja, naquela ocasião ela tinha sido negociada por 42 milhões, depois ela foi vendida para o Brasil por 1 bilhão e pouco. Exatamente. E quem estava envolvido? Os mesmos personagens que se encontram hoje investigados, que inclusive nomes, né? Aqueles que se encontram hoje presos, né? Que é justamente o Youssef, que era o doleiro Youssef, o próprio Paulo, que foi agora o Paulo Roberto da Costa, que ex-dirigente, inclusive, da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, né, que foi preso agora na última semana, né, nos últimos dias. Enfim, então a Polícia Federal, juntamente com o Tribunal de Contas da União, porque está envolvido o Ministério Público Federal, ou seja, tem vários organismos envolvidos nessa operação justamente para chegar em algum resultado. E eles estão chegando em algum resultado, né? Como você bem disse, ou seja, o inquérito policial, ele tem uma quantidade, porque se apreendendo documentos, e esses documentos eles vão sendo analisados, né? Ou seja, tem escuta telefônica que ajuda muito, que na verdade nós tivemos recentemente divulgada agora essa semana, que acabou ocorrendo aí até o afastamento, né? O pedido de licença do deputado, o vice do Congresso Nacional, o Vargas, né? Em função de todas essas investigações que são feitas. Agora, a Operação Lava Jato é como qualquer outra operação. Vai se buscando informações e, obviamente, se não parar, se não estancar, isso é hemorrágico. Você, na verdade, não consegue chegar no final. Então, tem que parar, estancar, concluir a investigação, concluir todas essas operações que foram feitas, esses desvios de dinheiros que já se detectou muito dinheiro, um prejuízo substancial para a Petrobras, porque a Petrobras não tem culpa. A culpa, na verdade, são as pessoas que utilizam a Petrobras para poder fazer a verdadeira lavagem de dinheiro que acontece, né? Então, se você começar aqui a estudar e verificar a questão, por exemplo, da prisão do Youssef, que é o doleiro, né? O doleiro era o que fazia a lavagem, que remetia dinheiro para fora e que se descobriu nesse processo
investigatório da Operação Lava Jato, de que a ligação dele com o Paulo Roberto Costa, que era um funcionário importante, era um homem muito respeitado, influente, um homem com uma formação, um conhecimento técnico assim exemplar, até se descobrir que na verdade ele utilizava tudo isso para poder também fazer parte do esquema, ou melhor, até conduzir todo o esquema, porque era um homem que conhecia bem. Ele era diretor da Petrobras e era a pessoa que trabalhava com todos os contratos internacionais. Ele era o responsável por captar as empresas que fariam parcerias e contratos com a Petrobras? Ele fazia todas as... Ele na verdade, dava consultoria, ele conduzia todos os processos de investimentos da Petrobras a nível internacional. E ele foi indicado pelo governo para estar dentro. Foi indicado pelo governo. E um detalhe, inclusive, até hoje tem pessoas que indicadas por ele que continuam na Petrobras, né? Então, o que acontece? A ramificação não terminou, ou seja, tem hoje pessoas dentro do governo, dentro da Petrobras, na direção da Petrobras, que foi indicado pelo Paulo, que hoje é preso, ou seja, está sob custódia da justiça, porque foi preso tentando destruir documentos numa busca e apreensão na Operação Lava Jato. Por isso que pediram a prisão preventiva dele, porque ele estava atrapalhando as investigações. Não, e um detalhe, ele com as 2 filhas e os 2 genros... Que também tem o nome envolvido nos estão todos eles sendo investigados, né? Ou seja, tem, inclusive no pedido de prisão, até o Ministério Público Federal... Paulo Roberto Costa é aquele que apareceu ali nas imagens anteriores. Ele dando explicações no Congresso, né? Ele dando explicações no Congresso. Por quê? Porque, na verdade, querem saber o que está acontecendo, o que ocorre, principalmente a oposição, porque a situação hoje não tem interesse em CPI, nada. Então, eles estão batendo muito nessa questão de CPI, que eu acho que a CPI ela pode até ajudar, mas, no fim, ela não resolve absolutamente nada. Por quê? Porque, na verdade, os congressistas assumem uma posição investigatória de que eles não têm experiência para fazer isso. E isso realmente é caso de polícia. Além de não ter experiência, existe a questão das coisas estarem tão interligadas e o famoso rabo preso de outros políticos. A gente não sabe até que ponto isso vai ser feito com imparcialidade, né, doutor? E percebe-se, inclusive pela própria Polícia Federal, já noticiado pela Polícia Federal, um envolvimento até de participação, de doações, né, de empresas, de empreiteiras para campanhas eleitorais. Eu digo, campanhas que já aconteceram. Né? Então, o que acontece? O próprio Vargas, né? Vamos tentar ligar o Vargas nessa história toda, né? O André Vargas, que é um deputado que hoje está afastado, mas parece que já está querendo voltar. Ele pediu, em função de uma gravação telefônica que foi divulgada semana passada pela Polícia Federal, o que acontece? Ligou o Vargas, né? O deputado federal Vargas, que era vice-presidente até então, ele é licenciado vice-presidente do Congresso, que foi aquele que fez, inclusive, uma menção numa passagem do Joaquim Barbosa pelo Congresso. Eu fiquei tão revoltada com isso, que ele falou que queria dar uma cotovelada nele. Ele apresentou um símbolo de resistência. Um gesto, né? Que os metaleiros fizeram no momento da prisão. De resistência, mas parece que ele não está resistindo a toda a investigação. E ele que mandou aquela mensagem, né, querendo ser muito traquinas, mandando a mensagem para um companheiro ali de Congresso, dizendo que gostaria de dar uma cotovelada nele, que o Joaquim Barbosa estava logo atrás dele, né? Quer dizer, a falta de decoro. Exatamente. Então, a partir dessa investigação toda, acabou se ligando também o deputado André Vargas ao doleiro Youssef. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, ele fez um voo com a família para passar um final de semana no Nordeste. R$100 numa viagem. Exatamente. E usou o avião do Youssef. Usou o avião do Youssef. E aí começaram aí a Polícia Federal, obviamente, começa junta essas informações e apresenta uma fita aonde uma conversa entre o Youssef e o próprio deputado, o deputado que agora provavelmente hoje ele já anunciou que vai renunciar ao mandato, né, de deputado federal e obviamente, mesmo assim ele vai responder o processo porque deveria ter feito isso a semana passada, não fez, vai fazer agora, mas vai responder o processo criminal. Quando o deputado renuncia sob essas condições, ele fica inelegível por 8 anos por conta da ficha limpa ou ele precisa ser condenado para isso? Não, então, ele precisa ser condenado para isso. Ele tem que ser condenado. Se houver a renúncia
antes não, ou seja, ele pode participar do próximo pleito eleitoral, né? Mas como a questão, a Comissão de Constituição e Justiça, a ética do Congresso, né? Ou seja, a Comissão de Ética já tinha feito a abertura do processo de decoro parlamentar, então obviamente a partir daí ele já não pode mais, se ele renunciar ele vai responder o processo normal, processo da inegibilidade em relação à punição, né? Na verdade dos congressistas para que não pode se eleger na próxima eleição, vão ficar 2 mandatos sem participar dos pleitos. Mas vão abrir um inquérito contra ele? Não, já abriu. E ele pode ser cassado. O mandato dele pode ser cassado pelos congressistas? Pode não, vai ser, né? Provavelmente, porque essa renúncia já, de uma certa forma, já mostra o envolvimento dele com o Youssef. E agora, com o voto aberto, fica um pouco mais difícil, né? Em processo de cassação, agora o voto tem que ser aberto, né? Com essa alteração que fizeram no Congresso, o que ocorre? As pessoas ficam sabendo qual é o congressista, ou seja, qual é o deputado que votou a favor da cassação e aquele que não votou a favor. Então, por conta disso. Agora, o importante aqui é saber que, primeiro, a Petrobras é vítima desse processo todo. É uma empresa, é uma das melhores empresas do Brasil, né? É uma empresa conhecida internacionalmente, com investimentos no mundo inteiro. É uma empresa extremamente rentável, sob o ponto de vista... Só que o que acontece? Ela está sendo utilizada como uma lavanderia, ou seja, para desviar dinheiro, recursos públicos, né? Dinheiro do Brasil. Então, consequentemente, essa operação Lava Jato, ela tem que chegar a um resultado. Eu venho sempre dizendo, Regiane, não adianta. O Brasil hoje tem 500, 600 mil presos, mas o Brasil tem que ter 1.800.000 pessoas presas, porque vagas em presídios para botar todo mundo na cadeia. Porque enquanto não se colocar esse povo todo na cadeia, o Brasil vai ser isso. Que são os grandes bandidos da nossa nação. Quando eu falo que nós não temos perspectiva de melhora, é porque, na verdade, nós não temos perspectiva de melhora. Acho que o Brasil vai passar décadas exatamente nesse limbo todo, nessa sujeirada toda, nessas maracutaias todas. Porque, você vê, as pessoas são presas, congressistas são caçados, são presos, e a bandalheira continua da mesma forma, não muda nada. E a gente só fica vendo notícia de sucateamento disso, sucateamento daquilo, educação à saúde, enfim, aquilo tudo que a gente sempre fala. Os serviços públicos não funcionam e a gente sabe por quê. Por quê? Quem a gente coloca lá para ministrar isso tudo, para gerir isso tudo, está preocupado ou em roubar ou em se defender. Porque quando eles não estão fazendo alguma falcatrua, a gente vê como é tudo muito elaborado, como as coisas funcionam quando eles precisam marcar, por exemplo, uma reunião, uma vistoria de uma empresa que vai servir de fachada, ou assinar um contrato para fazer laranjas a mais, para conseguir desviar dinheiro. Isso funciona super bem. Agora, quando é para fazer alguma coisa em prol do povo, as coisas demoram muito. Então, quando eles não estão arquitetando algum plano para lavar dinheiro, para roubar nosso dinheiro, eles estão armando e se reunindo com advogados e tentando armar a sua defesa para se defender quando alguma coisa vem à tona. Então é claro que não vai funcionar. Só para você ter ideia, o processo de desvio de dinheiro, de lavar dinheiro é tão complexo que a Polícia Federal tem dificuldade de rastrear o dinheiro, porque na verdade eles fazem o dinheiro e vai escondendo o dinheiro com contas abertas em paraísos fiscais. Só para você ter uma ideia, só para a gente poder de repente só fechar esse ponto, se descobriu nessa operação de que o Youssef, o doleiro Youssef, tinha até contas conjuntas com o Paulo, né, com o Paulo Roberto Costa. Ou seja, olha só, contas conjuntas no exterior, para você ver a relação promíscua que tinha. Uma irmandade, né? Isso é mais do que uma irmandade, coisa né? de louco, né? Isso Doutor é uma quadrilha, né? É uma quadrilha mesmo, muito bem arquitetada. Eu vou dar um recadinho e volto já, e a gente continua falando sobre esse assunto, inclusive sobre um discurso que a Dilma fez no dia de ontem, né? Vamos comentar também sobre o que ela falou a respeito da Petrobras e a repercussão que isso tudo vai ter, tá bom? Obrigado, doutor Eduardo. Até já. É um assunto complexo, mas tem muita coisa para ser descoberta ainda. A gente está de olho, a gente está atento, com certeza. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo a respeito desse assunto importante, polêmico, preocupante.
Porque, afinal de contas, acho que se fizer uma soma aí de tudo que foi desviado, tudo que foi roubado, a soma vai ser assustadora, né? São bilhões e bilhões de reais, né, doutor Eduardo? Nós falamos tanto da coroa portuguesa quando veio e se apossou do Brasil, Já virou que fichinha, na verdade levavam todo o ouro, as riquezas, mas eu acho que na verdade os atuais congressistas, né, o governo, ou seja, o governo, os Essa últimos máquina governos, corrupta que está instalada, exatamente, acho que já levou muito mais dinheiro do que toda a coroa portuguesa, né? Então a coisa realmente é muito ruim para o país, né? Ruim para as empresas brasileiras, né? Sobretudo para a Petrobras. Então, eu não vejo um futuro, um futuro melhor para o país. Não consigo ver, não consigo enxergar um futuro melhor. Infelizmente. Para as próximas décadas, eu não consigo enxergar. Ainda falando sobre essa questão aí do envolvimento do André Vargas, né, que é o personagem que apareceu aí nos últimos tempos, ele não tem uma ligação direta com os escândalos da Petrobras, né? Não, na verdade... A questão dele é a ligação com o Youssef, que está ligado à Petrobras diretamente, só que aí, a partir disso, encontraram também um esquema de corrupção que estava sendo instalado dentro do Ministério da Saúde, né? O que acontece é o seguinte, é que, na verdade, como é que o Vargas entrou nessa história, além da gravação? O Vargas facilitou um projeto que o Youssef tinha apresentado pelo um dos ministérios da saúde, me parece, e também parece que tinha alguma ligação com a própria Petrobras, aonde havia ali uma facilitação e o Youssef acabou ganhando esse contrato, mas ele foi suspenso, agora recentemente ele foi suspenso. Então ele era eu diria que ele era a pessoa que facilitava é um lobista, como acontece dentro do Congresso, ou seja, aquelas emendas parlamentares é justamente para poder fazer todas a emenda parlamentar é para poder fazer uma determinada obra ou algumas obras numa determinada região. O que acontece é o seguinte, que parte desse dinheiro se desvia, né? Ou seja, não chega todo o dinheiro. Então me parece, ou seja, tudo indica que a ligação do Vargas com o Youssef, com o Doleiro Youssef, além deles serem da mesma cidade, da mesma região, havia aí um instrumento facilitador que se chamava deputado Vargas. Né? Então, essa é a ligação. Agora, nós não sabemos, por quê? Porque, na verdade, até então, a Polícia Federal fez uma investigação dentro de um plano. Se você, de repente, vai se aprofundar, o Vargas pode aparecer em algum momento aqui nessa ligação. E está aparecendo também na questão da indústria farmacêutica, que ele estava tentando não, ele acabou fazendo uma empresa de fachada, né, junto com o Youssef, para conseguir desviar recursos do Ministério da Saúde, junto com uma gigante farmacêutica também, né? O que acontece é o seguinte, só para você ter uma ideia, saiu a notícia na Veja, nessa semana aqui, que o próprio Paulo Roberto Costa, nessa Operação Lava Jato, chegou a se constatar que cada contrato firmado, 50% era desviado como consultoria. Não estamos falando de taxa de administração, como normalmente acontece, 1%, 2%, 3%, né, de um trabalho, de uma prestação de serviço feito. Nós estamos falando de 50%, ou seja, na verdade é sócio do negócio. Então, o que acontece? Todos eles passam a ser sócio do governo, passam a ser sócio do Estado. Então, você imagina a quantidade de sócios que a Petrobras tem. Porque cada um que faz... mensalidades sistemáticas, né, de empresas, 100 mil reais de uma, 100 mil reais de outra, 125 de outra. Já se constatou que o Vargas, tanto a eleição de 2006 como a eleição de 2010, já se constatou notas falsas, ou seja, doações que não correspondem porque as pessoas não confirmaram as doações. Então você já começa a perceber que existe o dinheiro chegou. Agora, você tem que dar a origem do dinheiro. E não consegue se dar a origem do dinheiro. E aí pega o quê? Né? Pega a pessoa física. Aí você vai lá perguntar à pessoa, você doou? Não, eu não doei. E é o que está acontecendo com o Vargas. Ou seja, a investigação que está sendo feita em cima dele, já chegou à constatação que 200 pessoas físicas já declararam que não doaram nada. Nenhum dinheiro. Ou seja, e como é que esse dinheiro chegou? Isso, na verdade, que chama lavanderia. Se você lava o dinheiro, né, utilizando o nome de laranjas, de pessoas.
inexplicável, né? É óbvio. Vai saber se o nosso nome também não está nessa Pode história. ser. Porque eles pegam, quando eu li a matéria. porque eles pegam na Receita Federal, eles pegam as listagens na Receita Federal e vai emitindo o recibo, porque é um recibo de doação que você não tem conhecimento. Então, e você não tem como saber se seu nome está envolvido ou não. Então a pessoa às vezes está assistindo em casa, mas não sabe o nome dela, aparece como doadora de uma campanha política que nunca nem teve nenhum envolvimento, nada, absolutamente nada. Então pessoas são envolvidas em determinadas situações sem saber de absolutamente nada. Né? Assim como a Petrobras. A Petrobras também é envolvida num escândalo como esse, mas a Petrobras é uma pessoa jurídica, ela é lá, ela está paradinha. Ou seja, são os dirigentes que efetivamente fazem as investidas contra e se utilizam do prestígio da Petrobras, se utilizam do serviço que a Petrobras faz e faz o desvio de dinheiro. Como eu disse para vocês, são sócios, verdadeiros sócios da Petrobras. O Youssef, tem um outro doleiro. Só para você ter uma ideia, o Youssef já foi investigado em 2005 com o Banestado, né, também por desvio e lavagem, remessa de dinheiro naquela conta CC5, então já tinha, em 2005, nós estamos falando há 9 anos atrás. Então, para você perceber que bandido, quando é bandido, não adianta. Ele tem recuperação. Minha avó sempre dizia o seguinte: pau que nasce torto, nem a cinza endireita. Então, esse pessoal, não adianta, porque eles não vão endireitar. São verdadeiros bandidos, marginais. Eles acabam com o patrimônio. Eles matam em cadeia. Eles matam em cadeia. Né? Desfrutando muito. Eles, os familiares, porque os familiares também... Você vê as duas filhas, era uma verdadeira quadrilha dentro de casa, porque o ex-diretor Paulo Roberto Costa, que tinham empresas, né, com as duas filhas, com os 2 genros, ou seja, só dentro da casa dele tinham 5 pessoas envolvidas. E a gente percebe a fragilidade de uma relação como essa. A esposa também, que era sócia. Então, só dentro de casa são 6 pessoas envolvidas numa empresa com a Petrobras. São sócios da Petrobras. Não, e apesar de ser uma família, né, e sendo uma quadrilha muito bem formada, arquitetada para fazer isso tudo, a gente percebe a fragilidade dessas relações no momento da prisão, né? É acusação para todo lado. Aí, a partir daí, não tem mais família, não tem mais Olha só, primeiro havia uma disputa de hierarquia dentro do grupo entre as 2 filhas, os 2 genros, tanto é que os 2 genros já começaram a brigar. O Paulo, havia uma disputa de posição dentro do grupo. O olho sempre aumentando de tamanho. Do grupo, eu digo do grupo de criminosos, porque são criminosos, né? Ou seja, do grupo de criminosos. Agora, na verdade, a briga dentro da família é de sobrevivência, ou seja, um empurrando para o outro, né? A função, já não querem mais a hierarquia do poder dentro do grupo, porque na verdade o grupo já se desfacelou. Já era. Ou seja, o principal já se encontra preso, né? O principal condutor de tudo isso é o Paulo, que já está preso, né? E que espero que não saia tão cedo, né? O restante da família não está preso. Ainda não. Mas eles também não podem oferecer um risco para a investigação, já que também podem estar distribuindo provas? O Ministério Público Federal já tinha pedido, inclusive, a prisão. Acredito que, a partir do momento que o próprio Paulo, junto com os genros, as filhas, estavam tentando destruir, já é motivo suficiente para poder manterem preso todos eles, entendeu? Todos. O que já se apreendeu é tão escandaloso, né? O que tem de papel e de anotações e tudo mais. E aí a gente se depara com uma caderneta como essa aqui, que era a caderneta do Paulo Roberto Costa, né? Se eu não me engano, assim diz a reportagem, com algumas frases, né, de efeito que ele colocava ali, acho que para ele não esquecer para que ele nasceu, ou sei lá o quê. Aqui tem alguns valores, né, para a distribuição do dinheiro e tudo mais nessa reportagem, mas tem também uma frase, ele cita aqui Milor Fernandes, né? Você viu que interessante isso que ele colocou aqui? Olha, eu preciso comentar isso, porque eu fiquei tão estarrecida quando eu li isso. Essas cadernetas, eu acho que elas têm 2 funções. Primeiro, às vezes, obviamente, para servir de lembrete. E segundo, também para servir de moeda de troca. Moeda de troca. Tanto é verdade que houve agora uma reunião que foi anunciada pela Polícia Federal, que teve agora recentemente, semana passada, que o grupo todo se reuniu no local e começaram a discutir parlamentares envolvidos, pessoas de grosso calibre, né? E que estão lá preocupados com os documentos que foram
foram apreendidos e queriam saber por que os relatórios estavam na posse do Paulo Costa. Então, para você ver que a coisa é tão ramificada, a coisa é tão complexa e chega em tanta gente que não sobra muita, ou seja, não sobra quase ninguém. Essa que é a grande verdade. É verdade. Né? Não sobra quase ninguém. Porque hoje você já não sabe mais. Nós vamos ter as próximas eleições. Se eu perguntar para você quem você vai votar, eu não sei quem eu vou votar, porque está difícil. É tanto vagabundo no mesmo lugar que vou te falar uma coisa. Então não dá para você pensar em quem você vai votar. Vai votar em quem? Como é que você vai votar? Só terminando, né, a frase se você excluir, se você fizer uma votação por exclusão, você vai excluir quase todo mundo, não vai sobrar quase ninguém. Passar na peneira não fica ninguém, fica difícil demais. A frase diz o seguinte: acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Quer dizer, é uma verdade, infelizmente, mas um corrupto falar um negócio desse é muito revoltante. Aí tem uma frase embaixo, mais uma aspas, eu preciso comentar aqui, ó. O rico acorda tarde para reclamar, o pobre acorda cedo para trabalhar. Ele tá cuspindo na cara do povo, né? Pelo amor de Deus. Eu diria que, na verdade, realmente isso é algo que é desprezar, né, o povo brasileiro, é ridicularizar, é humilhar o povo brasileiro. Lógico. Lembrando que essas frases estão publicadas aqui na revista Veja dessa semana. São a caderneta, uma das cadernetas, acredito eu, que foram apreendidas aqui do ex-executivo da Petrobras, né? Paulo Roberto Costa. E aqui parafraseando Milor Fernandes. E a chamada, você viu aqui, decifrando a agenda, né? Tá tudo em códigos, né? Para quem foram essas doações. Isso aqui tem essa frase que você colocou do Milor Fernandes aqui, que ele fala sobre acabar com a corrupção. Na verdade, ele tem uma outra, eu acho que tem uma outra interpretação isso, pra né? Ele sim, para né? não terminar a corrupção, para manter acesa, né, a chama da manutenção da corrupção, né? Um absurdo. Então esse é o ponto, né? Agora vamos voltar ao assunto da Petrobras. Eu estava vendo um especialista na televisão falando a respeito dessa sangria que está acontecendo na Petrobras, né, que o dinheiro está realmente saindo por todos os lados e tudo mais, e que a Petrobras está passando por um momento muito difícil e que isso precisaria ser estancado o quanto antes, porque ainda há recuperação para a empresa. Mas se a fórmula do sucesso dos corruptos continuar funcionando, quem vai mal das pernas é a Petrobras. Ela corre um sério risco, né, doutor? Posso ser muito sincero, como eu sempre fui, ou seja, eu acho que nós não chegamos nem no começo. A Petrobras pode estar com os dias contados. Eu vou dizer por quê. Porque não tem só isso. Nós temos a questão do pré-sal, que venderam saco de fumaça pelo Eike Batista, ou Eike Batista, seja lá o que for, porque na verdade também desapareceu, ou seja, também deram um golpe na Petrobras com esse negócio do pré-sal. Nós não sabemos o que na verdade existe, porque até então não foi explorado. Ainda os investidores não começaram a cobrar da Petrobras o dinheiro de volta. Porque ou seja, compraram papel, por enquanto. Compraram papel, e agora eu quero ver onde é que está o petróleo. Então, nós não sabemos onde vai chegar isso. A Petrobras, ela pode sim, eu acho que é uma empresa bastante robusta, mas, sobretudo, nós não sabemos o tamanho do buraco. Qual é a profundidade do petróleo? Que existe petróleo, nós sabemos, mas não sabemos qual é a profundidade se vai conseguir explorar. E o real rombo que esses caras estão causando. E isso começou ano passado, quando o próprio Eike começou a falar o quê? Olha, eu já estou desistindo dessa perfuração de petróleo, porque está a 2.000 e poucos metros de profundidade, nós não conseguimos explorar. Então nós não sabemos aonde é que a Petrobras, você vê, o dinheiro, essa compra da refinaria de Pasadena, né, ou seja, do Texas, que a empresa valia X e foi comprada por 30 vezes, 40, 50 vezes o valor. Ou seja, então é um dinheiro que desaparece, é um dinheiro que você não vê e, obviamente, você tem os investidores, as pessoas que compram ações. E aonde quem é que vai pagar essa conta? É quem compra ação, porque na compra ação por tanto, por X, e na verdade na hora de vender ela vai vender por menos X. Entendeu? Então esse que aconteceu com o Eike Batista, né? Saiu a semana passada, inclusive, dizendo que ele tinha informações privilegiadas na hora de vender parte das ações dele, que ele ainda conseguiu vender por um valor acima. Então, esse é o grande problema que passa a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, ou seja, é uma empresa do governo, mas de capital aberto. As pessoas vão lá e compram ações dela. A que preço ninguém sabe. Ela estava caindo as ações, reagiu a semana passada, mas não sabemos até quando. Por quê? Porque, na verdade,
Por que eles não têm interesse em investigar, em abrir essa CPI? Por que o atual governo não quer nenhuma investigação, não quer nenhuma CPI instalada? Justamente por conta disso, porque você enfraquece a empresa, porque você chega aos malandros, né? Você chega aos malandros, como está chegando aqui agora, né? E mais ainda, você se constata, aí é uma constatação, os desvios que aconteceram, porque até então, enquanto não tem CPI, enquanto não tem investigação, ninguém fica sabendo. Se não fosse aberta para a imprensa, se a imprensa não fosse atrás, ninguém ia ficar sabendo que a Petrobras pagou 50 vezes o valor que uma refinaria valia lá nos Estados Unidos, né, que não tem razão. E por muito menos, se você pegar aqui na América Latina mesmo, teve um país aqui que na verdade tomou uma refinaria da Petrobras recentemente, quando assumiu aqui aqui na América Latina. Então, por aí você começa a perceber que nós não sabemos aonde é que nós vamos chegar. Ninguém sabe qual é o fundo do poço disso. Nós vamos bater com muita força no fundo do poço. E é fundo, hein? E o que eu sempre digo, cada dinheiro desviado, cada dinheiro roubado do governo é alguém que está morrendo ali na ponta. Isso é verdade. Alguém que está morrendo, ou está morrendo por falta de assistência, ou está morrendo porque na verdade não está recebendo os seus recursos, ou porque na verdade o crime organizado está na verdade ocupando. Né? Não podemos esquecer disso, ou seja, cada dinheiro desviado é alguém que morre na ponta. Aliás, né? Isso que você está falando agora, a gente pode até linkar com outro assunto que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre uma pesquisa, né, que foi lançada, aonde foi a ONU que divulgou esses dados, né, dizendo aí que as 30 cidades mais violentas do mundo, 11 estão aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, eu só quero comentar rapidinho aqui para a gente encerrar o assunto Petrobras, o discurso que a Dilma fez ontem, né, na inauguração aí de mais um navio e tudo mais, petroleiro, ela falou bastante a respeito disso. Foram 40 minutos de discurso, 20 minutos foram destinados a esses escândalos e tudo mais. Ela está cobrando rigor das investigações e tudo. Aí ela entrou naquela questão da privatização, né? Claro que não poderia deixar de ter um tom político também, né? O discurso dela, de que em outras épocas tentou-se privatizar a Petrobras e tudo mais. Como ela fala aqui, ó, de forma sorrateira, prepararam todo o processo em que, se não interrompido, acabaria por conduzi-la fatalmente às mãos privadas. De tão requintado esse processo, chegou a fazer parte até a troca do nome, que seria Petrobrax, sonegando a sílaba que é a nossa identidade, a nossa nacionalidade, Brás de Brasil. Fica essa coisa poética, né? Fica fazendo poesia em cima de um assunto tão sério. Eu confesso que, assim, eu vejo isso de querendo desviar a atenção. Como é que você vê essa questão? Eu tenho até medo quando vê alguma coisa com X, né? Tudo que é X, na verdade, é uma furada. Eduardo, o Paulo também medo. Tinha um BX aqui, ó. EBX. Eu tenho até medo quando fala alguém. Qual é a questão aí? Assim, primeiro que o presidente Dilma tinha que fazer um discurso para poder defender a Petrobras, mesmo porque é aquele tal negócio, são divisas. Se perder as únicas divisas que tem, obviamente não sobra muita coisa. Mas se privatizar, não fica mais difícil de roubar? Olha, o que acontece é o seguinte, o processo de privatização tem esse objetivo. Quando você privatiza alguma coisa, quando você coloca a iniciativa, sempre dizem isso, que o governo ele tem que administrar uma nação, ele não pode administrar empresas. Tem que administrar pessoas. Obviamente, se tivesse privatizado a Petrobras, primeiro, não estariam vendendo saco de fumaça para os investidores. Segundo, você não tem aí, por exemplo, um sócio como o Paulo, que recebeu 50% de um contrato. Por quê? Porque, obviamente, a empresa privada, ela tem uma fiscalização muito mais intensa, né? Ou seja, as pessoas que estão investidas lá, elas são profissionais, né? E não são indicados politicamente por partidos políticos, porque hoje a indicação é partido político. Quando vai se fatiar todo o governo, quando um governo assume e vai se fatiar esse grande bolo, não se leva em consideração a formação técnica da pessoa. Então você pega alguém que na verdade foi eleito. É só trocar de favor. Foi eleito dentro de um processo eleitoral que muitas vezes vai até na rabeira dos outros, ou seja, acaba entrando no Congresso, pega aquela pessoa e coloca ali
numa função importante, mas politicamente, tecnicamente, ela não funciona. A privatização não, a privatização, e mesmo com a privatização tem que tomar cuidado. Por quê? Porque claro. o Eike Batista, por exemplo, era uma empresa privada assim e veio para tombar assim como os todas as investidores. empresas que fizeram parcerias e contratos com a Petrobras desviando dinheiro são todas empresas privadas também. Ninguém está aqui defendendo privatização da Petrobras. Eu estou querendo comentar justamente que essa forma singela de colocar como se realmente deixar a Petrobras nas mãos do governo fosse a melhor solução. A gente está vendo que não é. A defesa sempre naquele discurso, ou seja, você pega a Petrobras, se eventualmente privatizar a Petrobras, provavelmente os americanos que vão vir aqui vão tomar e vão, na verdade... eles, na verdade, são capitalistas. Ou seja, não é só os americanos, os europeus, os asiáticos que estão investindo tanto dinheiro. Você vê a China investindo maciçamente, comprando áreas imensas no Brasil. Estão atrás de dinheiro, assim como qualquer corrupto aqui dentro do Brasil. Só que tem uma coisa, o negócio deles, eles têm que dar uma satisfação para os seus acionistas. Né? Por quê? Porque existe todo um processo. Então a privatização, ela tem esse objetivo, ou seja, diminuir, aumentar, obviamente, o investimento, fazer com que o investidor ganhe dinheiro, sobretudo, né? Ou seja, tirar da mão da máquina do Estado, da máquina pública, né? E fazer, obviamente, aquela empresa gerir mais dinheiro. Então eu acredito que se a Petrobras tivesse sido privatizada lá atrás, obviamente não teria esses escândalos. E se tivesse os escândalos, certamente seriam escândalos envolvendo a iniciativa privada e não envolvendo o dinheiro público. O grande problema é que envolve dinheiro público. Quem é que financia tudo isso? Quem é que financiou o Eike Batista a fazer o que ele fez? O BNDES, Caixa Econômica Federal, ou seja, dinheiro privado mesmo era pouco que tinha ali. E os investidores, aquele que foi lá, que tinha dinheirinho na poupança, foi lá e acreditou e comprou a ação por R$25, depois tem que vender por 60 centavos. Então esse é o grande problema, ou seja... Bom, vamos comentar sobre as consequências dessa corrupção daqui a pouquinho com os dados que a ONU lançou. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom? Mesmo porque é muito preocupante, né, a gente parar para pensar aí que das 30 cidades mais violentas do mundo, onde se mais mata a gente, 11 estão aqui no Brasil, gente. Estamos com mais de 1/3 desse número. É muito preocupante. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo agora? Para a gente encerrar esse assunto, na verdade, a gente vai prometer conversar um pouco mais sobre isso numa próxima oportunidade aqui no Revista. Mas essa pesquisa, ela, como eu já falei aqui, ela é muito preocupante e ela reflete essa dilapidação, né, a gente pode chamar assim, do Brasil, do que está acontecendo. E a gente que está sofrendo as consequências, os cidadãos comuns que vão trabalhar todos os dias, que acordam cedo, que batalham, né, que não desanimam nunca, como diz o brasileiro, tem essa possibilidade de nunca desanimar. Mas vendo dados como esse, a gente fica desanimado. O que acontece? O sistema de corrupção no Brasil, ele é tão acentuado, na América Latina, de uma forma geral, ele é tão acentuada, que muita gente morre. Como o próprio relatório da ONU, que nós vamos falar de uma forma, das 30 cidades relacionadas, 11 cidades, elas estão no Brasil, né? Sobretudo no norte e nordeste do país. E o que acontece? São 437 mil pessoas morreram no mundo inteiro em 2012. Dessa quantidade, 180 mil, 36%, se encontra na América Latina. Que são os países mais corruptos que existem, estão na América Latina. Ou seja, aqui se você pegar Venezuela, Equador, Colômbia, ou seja, são os Paraguai, são os países, Bolívia... E isso não é coincidência, claro. Não, isso aí é em cadeia, é o resultado, é o que eu falo, é causa e efeito. A causa é a corrupção e o efeito é morrer gente. Mais gente em função, eles sempre falam que está envolvido o tráfico de entorpecente, enfim, mas não é só isso, ou seja, a questão do desenvolvimento social. Quando você não tem desenvolvimento social, as pessoas se matam, entendeu? Nas periferias, as pessoas, elas se confrontam e nos confrontos, obviamente, as pessoas morrem. E aí, quando as pessoas morrem, vão para uma estatística e a ONU aí vem aqui anunciando que de 30 cidades relacionadas, 11 estão no Brasil. Né? Então, esse é o grande problema. Né? Olha, quais são essas cidades para a gente, vamos informar? Só para você saber aqui, as cidades Maceió, Fortaleza, João Pessoa, depois que estão entre as 10. Natal. Depois você tem Natal, Salvador, Vitória, São Luís, Belém, Campina Grande, Goiânia e Cuiabá. São as nossas grandes capitais. São várias capitais. Olha, Regiane, o que eu posso detectar é o seguinte: o
Brasil não fabrica heróis, nós não temos heróis. Nós estamos com a falta de heróis. Enquanto os americanos, todo mundo, eu sempre coloco o americano porque o americano é muito patriota, né? Você vê pelo país, você entra no país, você vê bandeira dos Estados Unidos em qualquer rua, em qualquer casinha, você vê lá. Então esse é o patriotismo. O brasileiro não é patriota. O brasileiro, na verdade, ele não está muito preocupado com isso. Então nós não temos heróis. Enquanto os governantes americanos buscam referências como o Capitão América, o Batman, que são vingadores, aqui, na verdade, nós nos refletimos, os governantes, dos irmãos metralhas, em pessoas que realmente não... Então, nós não temos heróis. E não temos perspectiva de melhora por falta de heróis, né? Ou seja, não adianta. Então, essa é a situação. Esse é o reflexo, né? Consequência disso tudo. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse tema da violência e dessa pesquisa aí, como tentar resolver isso, ou pelo menos nos proteger, já que a solução está bem longe de acontecer, né, doutor Eduardo? Numa próxima oportunidade aqui no Revista da Cidade. Eu vou deixar aqui o contato com o doutor Eduardo através do Facebook, 500 melhores júris, tudo junto. Você faz o contato aí com o doutor Eduardo Leite, que volta provavelmente na terça que vem, a gente vai esperar, né? Obrigada. Tchau, Ótima semana para você, doutor Eduardo. Obrigada pelo esclarecimento, viu? Até.